Olá pessoal, sou Luiz Augusto Duro, sou advogado e professor especialista em crimes cibernéticos e estou aqui de volta no Top C, hoje para falar das 5 dificuldades nas investigações de crimes cibernéticos. O primeiro grande problema é, claro, a falta de investimento público nas delegacias especializadas. Nós temos a novidade de, pelas mais variadas cidades e estados no Brasil, termos a fundação das delegacias especializadas para investigar crimes cibernéticos. Mas faltam policiais. Então, mesmo que a vítima leve o problema à autoridade policial, elas não dão conta de cuidar de tantos inquéritos policiais. Isso é muito simples, é uma conta básica que a gente faz. Basta verificar, por exemplo, quantos estelionatos aconteciam antigamente e quantos golpes digitais hoje, que são estelionatos digitais, acontecem diariamente na internet. Realmente vai faltar gente. Então a primeira grande dificuldade é a cobrança que devemos ter nos agentes públicos de alocar investimento público, investir dinheiro mesmo, de impostos, nas delegacias especializadas para termos equipes maiores investigando crimes cibernéticos e encontrando esses autores. Isso não significa que hoje os autores, os criminosos não são encontrados. As investigações só são mais demoradas, mais longas, mas, sem dúvida nenhuma, muitas operações são concluídas em nosso país com a identificação e com a prisão de criminosos que usam a internet para fazer as suas fraudes e cometer os seus golpes. Segundo grande problema nas investigações é que o Estado não consegue manter bons profissionais ou os melhores, porque hoje, para você ter uma investigação no mundo digital, nós precisamos de policiais hackers, policiais que entendam profundamente de tecnologia. E claro que para ser esse profissional, o indivíduo, o agente público, tem que estudar muito. O problema é que diante de grande estudo, muitas vezes até trazido de expectativas e experiências internacionais, esse profissional se torna supervalorizado. E por isso deveria, claro, receber um bom salário do Estado para se manter trabalhando junto à polícia. Mas, diante da sua expertise e do seu conhecimento, rapidamente ele é assediado pelo poder privado, por as empresas privadas, que querem este bom policial nos seus quadros de funcionários, oferecendo salários inimagináveis, e rapidamente nós perdemos esse bom policial hacker para a iniciativa privada. Essa é uma realidade que acontece no Brasil e no mundo todo. E para não termos esse tipo de problema, ou de alguma forma a gente impede que ele seja vendido ou comprado por uma empresa privada, ou que ele receba um salário melhor, evitando assim a possibilidade de desejos externos da sua função pública, que é investigar crimes cibernéticos em delegacias especializadas. É um problema grave que a gente precisa sim valorizar os bons profissionais para que eles se mantenham na Polícia Civil e na Polícia Federal do nosso país. O terceiro grande problema nas investigações de crimes cibernéticos, que você aí pode nos ajudar forçando e cobrando do Congresso Nacional, é com relação às mudanças legislativas. Hoje, lamentavelmente, nós temos uma lei em vigor, que é o Marco Civil da Internet, que vigora no Brasil desde 2014, mas que criou obstáculos para o agente policial encontrar um criminoso na internet. Antigamente, esse policial poderia, por exemplo, oficiar uma plataforma, uma rede social, e esta devolvia informações de registro, como, por exemplo, de internet, protocolo do IP. Hoje, a única figura que pode exigir essas informações e obrigar a plataforma a entregar é o magistrado, o juiz, porque o delegado perdeu essa função quando o Marco Civil da Internet colocou no teor das suas leis, em seus artigos, a impossibilidade de um policial, por exemplo, solicitar essas informações. Isso significa que o policial não adianta solicitar diretamente. Ele precisa, sim, reclamar ao judiciário, representar pela quebra e enviar isso ao juiz para que ele possa, sim, realizar a quebra, por exemplo, de um registro de IP. Isso burocratizou demais a investigação. Isso atrasa todo dia as buscas e o trabalho da polícia. Porque qual seria o problema de um policial civil, um policial federal, solicitar informações de IP a uma plataforma e receber a resposta? Não há problema algum, mas para os legisladores em 2014 isso poderia ser um problema, e assim eles colocaram o impedimento, determinando que apenas quem pode exigir essas informações é o próprio juiz, atrasando demais até hoje as investigações de crimes cibernéticos, porque os policiais precisam reclamar ao juiz esta ordem e essa quebra de IP. Mais um problema presente no Marco Civil da Internet é que ele coloca um prazo de armazenamento das informações de um usuário. É um prazo que, por exemplo, a plataforma tem que guardar de quem seria
a utilização daquele perfil falso ou daquele perfil que tem sido utilizado por alguém para cometer crimes cibernéticos. O problema é que o prazo é muito curto. O Marco Civil da Internet fala que para aplicações de internet, que são as redes sociais, o prazo de armazenamento deve ser de 6 meses. Isso significa que se a vítima procura a polícia 1 mês depois, 7 meses após os fatos, essa informação foi apagada pela plataforma e você não poderá saber quem cometeu aquele crime cibernético. Não saberá quem está por trás de um perfil falso cometendo vários ilícitos na rede. Isso significa uma grande impunidade no país com um prazo muito curto. As plataformas alegam que o armazenamento custa caro e eu as questiono. Por exemplo, uma das grandes plataformas aqui no Brasil, que tem um valor estimado de mercado no mundo de 700 bilhões de dólares, não consegue armazenar os registros de IP por mais de 6 meses? Tenho certeza que sim. E isso, na verdade, foi uma grande interferência que elas conseguiram durante o momento legislativo para trazer o Marco Civil da Internet lá em 2014, que colocou e conseguiram como resultado o prazo de 6 meses. Mas eu tenho certeza que com as críticas, com um novo corpo no Congresso Nacional, nós consigamos aumentar o prazo de armazenamento de IP por essas plataformas para que possamos investigar melhor os crimes cibernéticos e a vítima tenha mais tempo para procurar a polícia e saber que as informações do criminoso ainda estão lá guardadas nos registros das plataformas. O quinto e último problema das investigações de crimes cibernéticos é com relação às vítimas. Pois é, a vítima normalmente não tem culpa, mas diante de crimes cibernéticos de baixos valores, vale dizer, uma vítima perdeu R$50, R$100, ela opta em não fazer nada. Ela simplesmente pensa, para que eu vou lavrar o boletim de ocorrência se isso não gerará efeito prático nenhum? O que é uma ilusão. Pela lavratura do BO, não só aquele direito deve ser preservado, a polícia tem que investigar, mas isso gera estatística, que faz de alguma forma nós termos capacidade de cobrar o poder público a dizer, está vendo como os crimes cibernéticos têm crescido? E outra coisa, isso gera uma grande impunidade das não reclamações de golpes de valores baixos, porque o criminoso então opta em fazer crimes, em cometer vários crimes reiterados de R$50, sendo que ele nunca vai ser investigado pela polícia, porque nunca as vítimas levam a informação à polícia. Então se você foi vítima de um crime cibernético, pouco importa o valor, lavre o boletim de ocorrência, faça pela internet, não dá trabalho nenhum, porque assim esses criminosos que são ardilosos e escolhem em massa aplicar golpes de baixos valores pensando na impunidade, poderão ser localizados e punidos. Então você, como vítima, tem um papel importantíssimo de levar sempre a informação para a polícia para que possamos cobrar a melhora nessas investigações de crimes cibernéticos. Aqui acabamos mais um Top C com 5 críticas de como a gente pode, inclusive, melhorar as investigações nos crimes cibernéticos. Isso depende das autoridades, da polícia e da população, além do Congresso Nacional, claro. E diante desse tipo de conteúdo, nós possamos nos unir para cobrar melhores investigações, porque eu sei que muitos usuários ainda lamentam a falta de atendimento específico quando são vítimas de crimes cibernéticos. Até a próxima!